Noite. Boa noite. É com muita alegria que a gente retorna ao nosso lar. A gente diz que quando a gente é recebido com tanto carinho, com tanto amor, que a gente retornou ao lar. Porque o lar não é a casa. Já como dizia, né, Pumba e Timão, lar é onde o bumbum descansa. É onde a gente é onde a gente descansa a mente, é onde a gente encontra refrigério, é onde nós nos encontramos enquanto seres em evolução. O que eu não posso fazer é andar, certo? Só dentro do quadradinho. Isso é terrível para uma pessoa com TDAH, comprovadamente, e só descobriu isso há 2 anos atrás. Você quer me matar? Isto se chama passar pelo processo de autoconhecimento. Isso mesmo. Tudo e qualquer relação que eu estabeleço com a vida, com qualquer pessoa, inclusive com a determinação de eu não poder sair de dentro do quadradinho, é um grande ensinamento de autoconhecimento. O quanto eu consigo estabelecer em mim o gerenciamento das minhas emoções. A questão toda é que para falar de reencarnação, e o Tarcísio fez a pergunta errada. Não era para perguntar. Primeiro que eu é que ia perguntar. E eu não ia perguntar desse jeito, tá? Então dá licença. A primeira pergunta que a gente pode fazer para quem está frequentando uma casa espírita, veja, não é uma casa kardecista, porque não é kardecismo, não é uma doutrina que foi Kardec que inventou. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail fez um estudo profundo, juntamente com muitas pessoas tão preocupadas com as coisas da vida quanto ele, utilizou um método indutivo experimental criado no século XVII por Francis Bacon, que se utiliza na ciência até hoje para provar não que existe espírito, porque todo mundo já sabia que existia espírito, mas sim para provar que existe a possibilidade de nós, espíritos encarnados, aqui, agora, nos comunicarmos com os espíritos que já não têm esta matéria, que estão em outra situação, que estão em meio a todo esse mar de energia que nos circunda e do qual nós fazemos parte. Aprofundou esse estudo e, a partir dele, traz para nós uma obra fantástica, chamada O Livro dos Espíritos. Então, Tarcísio, você tinha que ter perguntado, quem vem a uma casa espírita e por acaso ouviu falar do professor Hippolyte, que também é conhecido como, não pode sair, como Allan Kardec. Esse retorno você pode. O problema é que eu não olho para baixo. Tem que ser igual o Pebolim, você encosta, plim, 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 e volta. Né? Não é? Então, quem vem a uma casa espírita, e não importa a razão que essa pessoa vem, é porque, em sendo um espírito encarnado, sabe que é espírito e não tem medo da morte. Porque quem morre é o corpo. E depois que ele acaba, eu volto. Está todo mundo concordando comigo? Se eu chegar com uma cartinha para cada um de vocês, olha, teu mentor mandou te dizer que o teu último dia é hoje. Como você reage? Apavora. Sabe por que a gente apavora? Com raríssimas exceções? Porque é um instinto de sobrevivência.
Estamos mergulhados na matéria. E em estar mergulhado na matéria nos dá o apego disso que estamos vivendo. Estamos num processo de reconhecimento da qualidade do outro, mas naturalmente a gente reconhece o defeito. O processo que me ajuda a retornar à Terra e poder trabalhar em mim as minhas deficiências morais, que fará com que eu reconheça as virtudes do outro, se chama reencarnação. Então, se eu acredito na morte, aí já tinha que ter perguntado. Eu acredito em reencarnação, né? Mas se eu tivesse perguntado, o que você ia perguntar? Não, agora eu perguntei outra coisa. Então, assim, talhado para atrapalhar o palestrante, vocês perceberam. Muitas testemunhas. Aliás, chamando a atenção das testemunhas, nós temos que lembrar da carta de Paulo aos Hebreus, a primeira carta, capítulo 12, onde ele diz: e cuidado com o vosso pensar, porque em torno de vós há uma nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas são os espíritos, que estão na condição de desencarnados, sem a carne, e que de uma maneira ou de outra se entrelaçam conosco pela nossa energia emitida, porque todos nós, sem exceção, só estamos encarnados aqui porque fazemos parte deste universo e que buscamos um único objetivo. Para todo mundo é igual: evoluir. É para isso que a gente está aqui. E o que engloba a evolução, o que me ajuda a evoluir? Aceitar o outro como o outro é. Trabalhar e administrar os meus equívocos emocionais. Fazer com que eu não vou ter jeito, vou continuar gerando expectativa sempre, mas administrá-la. Eu não vou conseguir acabar com ela. Eu vou administrar. Reconhecer que o outro, assim como eu, tem todo o direito de encontrar a felicidade. De ser feliz naquele ponto, naquele momento, naquele segundo. Felicidade aqui não existe da maneira como imaginamos. Porque é conquista do espírito e não da matéria. Tudo o que encaramos, nossa, eu estou muito feliz porque eu consegui, parabéns, eu consegui isto e aquilo no âmbito material, parabéns, que continue a prosperidade. No entanto, isso é desejo. E no momento que enjoar, eu vou criar aquele vazio de novo e vou começar a procurar de novo e vou atribuir responsabilidade em quem? Nas outras pessoas, naquelas que convivem comigo. Olha como a vida é interessante. Esse processo encarnatório que nós estamos vivendo, hoje, a gente só consegue falar claramente, entender, pegar aquela obra fantástica, o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Pegar essa obra, abri-la, destrinchá-la. Hoje só é possível graças ao empenho e o trabalho e a dedicação do professor Hippolyte Léon Denis Arruvail e de todos aqueles espíritos nobres que estiveram ao seu lado, encarnados e desencarnados, e aqui fazer uma menção honrosa, especialíssima, que se não fosse por essa pessoa, ele não teria conseguido ir até o final, a sua esposa Amélie Baudet, Amélie Gabrielle Baudet, que foi o seu grande braço, foi o seu esteio, que ajudou-o em tudo. Estamos num momento de reconhecimento do nosso processo aqui, existencial na humanidade, em que está tudo parecendo uma borbulha só. Parece que o mal está imperando, a gente hoje vivenciando essas questões políticas
e vem vindo isso já de algum tempo bem fervilhado, não consegue perceber que tudo isso é processo de aprendizado. A gente encara como dor, como provação, como o Criador não me ama. Ai, só de falar isso já está dando um fora gigantesco. Para começar, se Ele é meu Criador, eu estou tirando a nomenclatura. Deus é nomenclatura. Assim como é Jeová, Alá, Adonai e assim por diante. É o meu Criador. Vamos aprender a falar corretamente. Hã? A sua essência divina habita em mim. Então, se a sua essência divina habita em mim, não importa a cor de pele, categoria social, não importa gênero, não importa escolha de vida, não importa escolha social, não importa ideologia, não importa. Somos todos advindos da mesma essência. É difícil lidar com isso? Não seja hipócrita. É. E por que que é? Porque eu carrego séculos e séculos e séculos de experiências em outras encarnações que estão aqui presentes na minha psique. A minha psique é espiritual, ela não é física. E essa psique tem ali um mundaréu de informação. Daquela vez que eu matei, daquela vez que eu roubei, mas também daquela vez que eu ajudei, daquela vez que eu amei, daquela vez que eu sorri, daquela vez que eu fiz chorar, não importa. Eu sou um ser em construção, desde o ato da minha criação. Então a essência divina habita em mim. E por habitar em mim, Ele me ama incondicionalmente. Por que que eu não vou amar o meu irmão? Ah, mas eu nem conheço você que está falando aí na frente, nem estou indo com a tua cara. Não tem problema. Mas pelo menos não me deseje o mal. Isso já é um caminho do amor. Quando alguém me ferir, quando alguém me fizer sofrer, é duro, dói. Eu vou remoer por muito tempo. Todo mundo faz isso. Essa coisa de esquecer. Cutuca o dedo de novo. Pisa ali no calinho. Se você pensar em quem te fez o mal e der aquele friozinho dentro de você, ainda está doendo. O que eu vou fazer? Eu vou administrar esse sentimento. Como? Perguntou Allan Kardec aos Espíritos Orientadores, Livro dos Espíritos, terceira parte das leis divinas ou morais. Pergunta: quando eu não consigo perdoar, o que acontece? Os espíritos responderam: você acaba caminhando, infringindo o mesmo erro de quem lhe feriu. Mas eu não consigo. E os espíritos complementam: então ore por ele, mas não o odeie. Se eu conseguir transmutar essa energia dentro de mim, está valendo a pena esta reencarnação. Se eu conseguir transmutar os sentimentos que me arrastam, me levam para dores e para arrependimentos, transformá-los em ensinamentos e fazer com que esses ensinamentos me tornem, nem que seja um caminhante iniciante do trabalho no amor e no bem, já valeu a pena esta reencarnação. Então, essa proposta que os espíritos trouxeram, que Kardec traduziu para a gente, é de que, puxa vida, como vale a pena estar aqui e agora. Como vale a pena eu compreender que reencarnar é justo, é correto,
É o ideal que eu preciso. Todos nós estamos numa fase, aqui no planeta Terra, com as poucas exceções, numa fase realmente onde parece que o que há de pior sempre acontece. Mas podem observar, é da natureza do ser humano querer saber mais. É da natureza do ser humano querer aprender cada vez mais. A curiosidade faz parte. É isto que nós temos ao nosso favor. Sair da ignorância, aprender com os próprios erros, não cometê-los mais e tentar, se eu ainda não consigo, pelo menos fazer um exercício diário de tentar compreender o outro que ainda está patinando e errando. Porque não estamos no mesmo nível. Somos todos caminhantes da mesma estrada, naquele sentido que o Criador nos deu. Sabe por que ele releva tudo? Sabe por que ele não precisa nos perdoar de nada? Eu vou pedir perdão. Não precisa pedir não, gente. Ele não tem que nos perdoar porque ele nem se ofende com o que a gente faz. A gente é pequenininho, hein? Ele releva, ele espera, porque ele sabe que um dia todos nós nos tornaremos luz. E quem nos possibilita isso? A justiça da reencarnação. Aquele que feriu volta num próximo processo de aprendizado e muitas vezes nem é ferido, tá? Tirem fora esses vícios que foram criados. De repente a pessoa nasce com algum tipo de deficiência, tá vendo? Na outra vida fez alguma coisa ruim. Nada disso. Isso seria determinismo. E o Criador, nem ele, nem a sua obra é determinista. Seria nos impedir de evoluir. É o seguinte, de hoje em diante, a Silene vai ter que viver dentro do quadradinho porque ela fez isso com a Helenice naquela encarnação, né? Se isso fosse acontecer, não é? Você concorda, né? Então, se isso fosse acontecer, que justiça divina seria essa? Que justiça eu impedir alguém de evoluir porque eu quero. Eu quero. Todos nós, sem exceção, temos muita dificuldade em abrir mão. Muita dificuldade em perder o poder que está na nossa mão. Querem um exemplo? Filho, quando leva para casa a primeira namorada. Não tem mãe que não tem ciúme. Não, minha mãe não teve. Chama ela para conversar comigo 5 minutos que eu tiro dela. É da natureza humana, é minha cria. É minha cria. Mesmo que tenha sido adotado, né? Ele foi gerado no coração. Acho que é pior ainda. É cria, é minha posse. E a filha traz o primeiro namorado. Se é uma família daquelas estabilizadas entre pai, mãe, cuidadores, mesmo se forem 2 mães, 2 pais, não interessa. Ela traz o namorado. Será que a criatura presta? Será que ele já avançou o sinal? Gente, isso não existe mais. Ou você esquece como foi tua juventude, tua adolescência, tua escolha, tua opção de vida? Não é fácil. Nós temos muita dificuldade de abrir mão. Nós temos dificuldade de dizer não e de dizer sim. E isso acaba gerando em nós complexos, traumas de todos os gêneros, que vão se formando em pedacinhos de energias acumuladas. E daqui a pouco estou eu somatizando uma doença. Daqui a pouco estou eu me olhando no espelho e dizendo, tá vendo? Não sirvo para nada. Meu filho arrumou uma moça e foi embora? Ou o pai, nossa, minha filha saiu com o namorado, nem me deu tchau. Ou os pais ou as mães, a mesma coisa. Não são nossos. Eu não me esqueço, foi assim uma experiência brutal para mim. Tá com esse, né?
Foi brutal. Minha filha chegou um dia e falou assim, mãe, eu resolvi que eu vou comprar um cantinho para mim, eu vou morar sozinha. Eu tô na hora, eu tô bem. Enquanto os 2 meninos ali, enfiadão no quarto. Pra menina. Gente, as meninas, hein? Sempre as meninas, tá? É mais fácil, né, o bebezão ficar do lado da mãe. Aí, eu falei, você tem certeza? Tem. Você me ajuda a procurar? Ajudava. Ia com ela, buscava, fazia planos, fomos fazer os móveis planejados. Foi tudo com o dinheirinho dela, não precisei pôr um tostão, porque ela sempre trabalhou. O dia que ela virou para mim, ó mãe, tô indo lá pro meu apartamento, já vou dormir lá hoje, chorei a noite inteira. Eu fiquei um mês. Silvana, você não quer vir dormir em casa essa noite? Mãe! Né? Aí um dia ela chegou para mim e falou, mãe, vamos conversar? Vamos. Mãe, você sempre falou pra gente, eu faço o que eu posso, na medida que eu posso, daquilo que eu posso. Mais que isso eu não sei. Porque eu preciso que vocês estejam preparados para o mundo. Porque vai chegar um momento que eu não vou estar mais presente. Por que agora você quer que eu fique do seu lado? Pá, né? Pá, e é verdade. Então é para tudo, é para soltar qualquer coisa, a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade de soltar o emprego. Vou contar para vocês. Eu tenho uma colega de trabalho, vejam, eu fiquei numa mesma empresa, numa mesma instituição, 39 anos. Lá, entrei iniciando o cursinho, fiz faculdade, trabalhei na minha profissão lá, como assistente social, eu trabalhei lá dentro, nessa instituição, por 33 anos. Encerrei a minha carreira como gestora. E no total, com os anos trabalhados fora, 41 anos de carteira de trabalho. E quando fui me aposentar, uma colega minha disse, você está indo cedo. E eu não saio, porque o nosso salário vai cair. E realmente, 40% é uma... Né? Você fala, como eu vou sobreviver sem esses 40%? Estou aqui até hoje. E ela continuou. Teve câncer. Tudo bem, se recuperou. Depois do benefício, depois de um período ali de tratamento, agora eu me aposento. Não precisava disso. Larga e confia. Não é o confiar, e também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Não é confiar e não fazer nada. É dar a sua parcela de contribuição. E também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se vocês não sabem, eu conto aqui, tá? Ele é a sequência natural daquela terceira parte que eu falei do Livro dos Espíritos, das leis divinas ou morais. É a sequência. A Gênese é a sequência da primeira parte. O Livro dos Médiuns é a sequência da segunda parte. E o livro O Céu e o Inferno, na visão espírita, é a sequência da quarta parte, que fala das penas e dos gozos terrenos e celestes. É muito material. Então, como não homenagear uma pessoa que está me fazendo fazer uma reflexão desta? Gente, se estirar o relógio, né? Ah, não ficava lá? Nossa. Eu passei da hora já? Ai, que bom. Eu falo mesmo. E aí, como não homenagear alguém e todo aquele grupo que o acompanhou, quando ele está me fazendo refletir hoje diante de vocês e com vocês sobre a bênção que é estar aqui e agora nesse novo processo reencarnatório. Ah, mas Helenice, eu estou sofrendo, a minha vida está assim, eu estou passando por isto e por aquilo. Tudo bem. Procurou ajuda médica? Ajuda psicológica? Procurou o atendimento fraterno na casa espírita? Ou veio esperando um milagre? O milagre só acontece se você quiser estar dentro de você. Nenhum de nós vai ultrapassar qualquer barreira de dificuldade se não acreditar em si mesmo. O processo de reencarnação
Segundo Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium baiano Divaldo Pereira Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, eu já falei aqui, esse processo nosso, que alimenta e cria experiências, é como um imenso tabuleiro, aquela massa que a gente prepara para receber o mosaico. As meninas sabem do que eu estou falando. Poucos meninos que conhecem artesanato sabem. Mosaico normalmente é uma massa de algum material, onde você coloca caquinhos sobre ela, caquinhos disformes, eles não se encontram porque eles não têm a aparência nem o recorte de um quebra-cabeças, e entre eles ficam aqueles caminhos, aqueles entremeios que é da massa. Ela diz então que a nossa existência espiritual é esse tabuleiro. E que cada uma dessas experiências reencarnatórias que nós tivemos, tanto as boas quanto as ruins, são esses caquinhos que nós vamos colando para um dia virar um grande mosaico. Quando isso acontecer, eu vou olhar para aquele trabalho e vou dizer, puxa, que legal, eu venci. Eu não vou dizer, nossa, olha quanta besteira que eu fiz. Não, eu já aprendi com a besteira. Eu venci. E isso vai acontecer quando eu já não estiver mais habitando um planeta de expiações e provas. Habitando um planeta onde a evolução seja conquistada através do amor ao próximo. Outra coisa que o grande codificador da doutrina espírita, o professor Hippolyte, também conhecido como Allan Kardec, nos deixa como base para que eu possa promover a minha evolução, são precisas 3 coisas. Memorizem isso. Estudo constante é o aprimoramento do intelecto. Não parar nunca. Não sou alfabetizado, vou aprender o que dá para aprender. Nem que eu seja um analfabeto funcional, já estou acima daquele que nem isso é. Mas temos muitos analfabetos funcionais que sabem muito mais do que muito intelectual. É não parar de aprender com o que vê, com o que ouve, com o que experiencia na vida. Estudo constante. Equilíbrio das emoções. Como é que eu equilibro a minha emoção? Autoconhecimento. Como é que eu faço autoconhecimento? Meditação, oração. Oração não é o petitório, gente. Não é o petitório. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso. Para com isso. Pai nosso. Eu te entendo como pai? Que estás no céu. Que céu? Esse universo todinho. Venha a nós o vosso reino, seria o contrário. Me permita um dia chegar ao seu reino. Perceberam? Reflexões que eu vou fazendo no processo de oração. Meditação, oração, grupos de autoajuda, consultório de psicologia, terapias de todos os níveis e até psiquiatria, se for necessário, o acompanhamento com medicação, que muitas vezes é temporária. Vencida a etapa, que elas nunca param, estudo constante, autoconhecimento que traz o equilíbrio das emoções, eu vou para a terceira, que é aquela que Jesus lembrou os apóstolos. Ele não trouxe novidade. Está lá no primeiro mandamento da lei antiga. Quando ele questionado, ele jogou a pergunta de volta para o doutor da lei e para o sacerdote e disse, o que está escrito ali? E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Olha que sério! Alma, sou eu, espírito em verdade, entendimento, intelecto, coração, sentimento. E aí Jesus vem e fala, mas tem o segundo, hein? Não esquece não. Está lá, no Antigo Testamento. E ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu amo o próximo? Tudo aquilo que eu falei antes da gente chegar até aqui. Tudo. Então Kardec nos diz que para que esse processo reencarnatório vale a pena, e ele não está sendo feito
Para que quando eu voltar para o plano espiritual, eu volte bonitinho, já achando que já ganhei um par de asas e uma auréola. Não. Eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo aqui para me preparar para a próxima encarnação. Que é para mais trabalho, tá bom? Porque nós temos muita coisa para acertar. E ele é tão legal, é tão legal, é tão legal conosco, ele nem cobra tudo. Eu vou assim, ó, vai devagar, tá? Nessa eu deixo você ir palestrante, mas não esqueça que tudo aquilo que você fala, você tem que aplicar a você. E ai de mim, porque dói na consciência. Tá lá, no Livro dos Espíritos, também na terceira parte, Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, quem sabe fala comigo, na consciência. É ela que vai me cobrar. Não tem ninguém ali me esperando com um livrinho, dizendo assim, oh, Helenice, olha isso. Caramba, olha isso. Você falou isso na palestra, chegou em casa, rosnou pro teu filho. Né? Não, é a minha consciência que vai fazer isso. Né? É o resultado das nossas ações, que são resultado das nossas escolhas, que é o resultado do que eu sou, daquilo que eu sou. Então, equilíbrio, aprendizado constante, equilíbrio das emoções e a prática do bem. E aqui eu vou puxar a sardinha para o lado da Nádia e vou dizer, a consciência de vocês vai cobrar se pegarem a sacolinha e não entregarem. Se pegarem a sacolinha e deixar para a última hora. E chegar aqui com tudo mal embrulhado, com coisa usada. Né? Eu falo isso porque eu já fiz muita sacolinha, já participei de muito trabalho. Mas vou dizer para vocês, hein? Criança não merece só sacolinha no dia de Natal ou no dia da criança. É o ano inteiro. Se a situação socioeconômica daquela família está abaixo da linha da miséria, e acontece isso com 53 milhões de brasileiros hoje, milhões vivendo abaixo da linha da miséria, está na hora da gente fazer alguma coisa e não ficar só aqui, ó, no falar. Né? Não é só dar a sacolinha, não. Cadê a Nádia? Ela não vai me dar parabéns? Não é... Né, Nádia? Não é dar a sacolinha, não. Vem ajudar a entregar. Vem ver de pertinho. Vem conhecer, vem dar um abraço. Vem ouvir a história daquela família. Vem sentar ali do ladinho. Eu atuo numa instituição junto à casa espírita que eu faço parte, que fica no Riacho Grande. A instituição se chama Sementes do Amanhã. Nós temos um trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças de 7 a 14 anos e com idosos. Amanhã os nossos idosos ganharam uma festa do Dia do Idoso. Parabéns para nós, que já temos 60 a mais. Né? Hoje é o nosso dia. E tomara que nunca termine esse dia. Porque hoje me perguntaram assim, você se sente jovem? Sempre. Ah, mas você já tem mais de 60. Não. O que eu tenho é juventude há mais tempo. Estou errada? É o que nós temos. Clareou o cabelinho, com exceção do Tarcísio, que tá ficando velho antes, tá? Ele tá pintando a barba, tá? Então, nesse processo todo de aceitar o outro, de ajudar o outro, de correr com o outro, a minha dor diminui. E isso só acontece na reencarnação. Na próxima, gente, quando a gente voltar, vai ser natural a prática do bem. Hoje, infelizmente, ainda muitos de nós faz caridade para ficar de bem com Deus. Infelizmente. Mas que bom que faz. Não deixe de fazer. Né? Mas vai treinando para a próxima vez, quando você reencarnar, quem sabe vocês me encontram lá no plano espiritual e façam a caridade de me reconhecer e dizer, oi,
Alice, eu aprendi tal coisa, você aprendeu? Eu vou falar, ai, né? A gente vai poder trocar juntos, vocês vão me ensinar muito. E na próxima encarnação, quem sabe, a gente está junto num trabalho social muito maior, que é o trabalho que não só dá o pão, mas ouve. Hoje ninguém quer ouvir. Todo mundo quer falar, quer pôr para fora a sua dor. Ninguém quer ouvir. Ainda bem que Rubem Alves, o grande escritor brasileiro, educador, pedagogo, filósofo, um dia falou assim: existe muito curso de oratória, curso de escutatória eu estou querendo ver. Se ele estivesse conosco aqui hoje, ele ia ficar muito feliz, porque está assim, de curso de escutatória surgindo. Foi por uma causa bem triste, o aumento desenfreado do suicídio. Mas ainda bem que está acontecendo. Ainda bem. Existe uma casa espírita em Minas Gerais, se vocês jogarem no Google, SOS Preces, eles dão curso de escutatória o ano inteiro. E tem um telefone lá 24 horas para você ligar, igual o CVV. Então vamos fazer com que essa encarnação valha a pena. Nossa homenagem hoje ao grande codificador da doutrina espírita, aquele que juntou todo esse material. Quem quiser saber mais, vem fazer o curso básico aqui na casa, né? Não chamo para fazer o meu curso online, porque eu já estou terminando ele esse ano. Mas adoraria ver vocês lá, se estivesse iniciando outro. E para a gente encerrar, dá tempo? Tempo? Uma história? Tá? Então, para a gente encerrar, vamos entender tudo isso que eu falei numa única história. É uma lenda mexicana. É a história de um cacto. Acontece que esse cacto vivia sozinho no deserto. E passava ano após ano. E ele observava aquele céu azul maravilhoso, aquelas nuvens que corriam à noite, chegava, e nada na sua vida acontecia. E ele então dizia: Senhor, por que me criastes? Sinto um vazio, queria tanto ser útil, fazer alguma coisa. E ele via que os pássaros passavam acima dele, os condores, as águias. Puxa vida, eu estou aqui preso, Senhor. Eles pelo menos voam e com seus bicos eles levam sementes. Com a sua beleza eles encantam as almas. E eu aqui, Senhor. Cada dia mais alto, mais duro, minhas folhas mais grossas, meus espinhos mais longos. Quem sou eu, Senhor? E passavam os dias e ele via os lagartos, as cobras, que desenhavam com seus corpos na areia. Puxa vida, eles pelo menos desenham. Eu nem isso faço. Senhor, para que estou aqui? Para que me criastes se não sirvo para nada? Nem sombra, porque as árvores que beiram o deserto acolhem todos os animaizinhos. E eu, Senhor? E o dia foi passando, os dias foram indo, até a lua, que descia todas as noites, nem ligava para ele. Certa noite, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo com ele e pensou: devo estar morrendo, finalmente estou morrendo, porque eu não fui útil em nada. E ele sentiu dentro de si um formigamento que foi crescendo, crescendo e crescendo, quando de repente, acima de sua cabeça, estourou algo. Ele não conseguia ver o que era, mas ele sentia. E sentiu que aquele algo foi crescendo e crescendo. E quando raiou o dia, que o sol começou a esquentar e a brisa passava, ele sentiu perfume. E de repente perto dele tinham borboletas, pássaros, lagartas. Aquele lagartinho que passava todos os dias e zombava dele porque ele não saía do lugar, parou
e ficou admirado. Aquele cacto, no final da sua existência, deu uma flor. Uma flor tão linda, tão bela, que a natureza toda parou para admirá-la. Até a lua, quando chegou, se espantou e disse: não é que ele fez algo? Essa lenda mexicana nos remete a esse processo. Eu venho, sofro, sinto que sou vazio, eu volto, sofro. É o processo egoístico que existe em cada um de nós. É aquele sentimento egóico que faz com que eu não me permita ver a bênção da vida. E conforme ele vai crescendo, somos nós nesse processo de caminhar que mesmo endurecidos, não nos apercebemos a beleza que somos diante de tudo da vida. Porque cada um é uma beleza naquilo que foi criado para ser. Não existe o mais ou o melhor. Todos temos a contribuir. E no momento em que ele dá aquela flor, em que ele sente que algo no final da sua existência aconteceu, seríamos nós. Quando vamos partir um dia daqui e ao olharmos para trás, identificarmos não as dores que causamos, mas os amores que deixamos e que estão aqui e vão nos acompanhar para sempre. Então é uma justiça absurdamente divina, porque divinos somos nós, todos nós. Então que sejam abençoados todos aqueles que no mínimo que fazem ainda fazem alguma coisa. E que sejamos nós todos abençoados, porque no momento em que resolvemos fazer, nós fazemos. Agradecer, gratidão é o maior remédio que nós podemos encontrar diante das dores que nós enfrentamos. Sejamos gratos, porque de alguma maneira voltaremos fortalecidos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos.